Olá, bem-vindo você, meu querido amigo aluno, bem-vinda você também, minha querida amiga aluna. Vamos dar prosseguimento ao módulo de planilhas eletrônicas, Excel e Calc, do curso completo de informática para concurso público aqui no YouTube, sendo replicado no euvopassar.com.br e lá no www.beabyte.com.br. Eu gostaria, a gente vai dar prosseguimento aqui e começar a partir da questão número 28, tá? Então, é uma questão agora que a gente vai ver também feita pela Consulplan. Vimos questões já do SESP, da Fundação Carlos Chagas, da FGV. Agora, algumas questões da Consulplan. Vamos tirar minha tela aqui rapidinho, tirar o background também. E nós vamos para a questão de número 28. Considere a planilha ao lado, produzida com a ferramenta Excel, com base na planilha anterior, ou seja, nessa planilha que está aí. Assinale as alternativas, analise as alternativas. Se na célula A11 for aplicada a fórmula igual soma de B5 até B7, o resultado será 100. Então, vamos somar B5 até B7, né? Bom, 50 mais 40 mais 10 é 100? É. Portanto, o item 1 está certo. Bom, se o item 1 está certo, a gente já pode cortar essa e essa aqui, certo? Porque como elas dizem que o 1 não está, elas não mencionam que o 1 está certo, então elas estão cortadas. Vamos ver a 2. Se na célula B11 for aplicada a fórmula média B5, B7, então aqui, se na célula B11 for aplicada a média de B5 e B7, B5, note bem, viu? É B5 e B7, porque aquilo ali é um ponto e vírgula. Certo? Tem um ponto e vírgula aqui, a gente não está fazendo B5 até B7. Porque você chegou à conclusão de que era 100 aqui, você conseguiu ver que era verdadeiro. Aí ele ia aproveitar teu raciocínio para você dizer, bom, 100 dividido por 3. 100 dividido por 3 dá 33,3, então está verdadeiro, mas isso aqui não é a mesma coisa que isso aqui, certo? Então é só B5 e B7. Então nós temos 50 mais 10, 60, dividido por 2, 30. Certo? Desculpa, 60, certo? Dividido por 2, 30. Portanto, a média disso aqui é 30. A questão 2 está errada. Logo, a resposta é letra A. Só o item 1 está certo, certo? O item 1 e 2 não estão certos, não. Agora, no 3 diz assim, se na célula A12 for aplicada a fórmula se B4 for maior ou igual a B9, então A10, se não, A2. O resultado será 2.000. Olha o detalhe. B4, onde é que está B4? B4 está aqui, 100. B9 está aqui, 90, certo? Então, 100, aí eu pergunto, 100 é maior ou igual a 90? Sim. É maior ou igual a 90? Sim, sem dúvida. Então, o resultado é o que está em A10. O que está em A10 é 2008. Logo, o resultado não será 2000, o resultado será 2008. Certo? Portanto, o item 3 também está errado, confirmando que a resposta é a letra A. Questão 28, tranquila, facilzinho, não tem problema, né? Note, eu estou fazendo as funções si mais rápido porque a gente já viu a função si. Se você não viu a função si ainda, se chegou nesse módulo de questões do Excel, assista as aulas. Poxa, essa é a aula número 30, eu acho que lá na aula número 23, 22 ou 23, a gente começou a ver função si. E aí a gente viu a função si durante 3 aulas. Na primeira você já aprendia o básico da função si para responder isso aqui, por exemplo. Na segunda, um pouco mais de função si. Na terceira, o nível mais alto da função si e está tudo certo. Acredito eu que nenhum mistério mais vai atormentar você em relação à função si. Vamos lá. Questão de número 29. Considere a planilha produzida. E a pergunta é, se na célula A3 dessa planilha for aplicada a seguinte fórmula, máximo de B1 até D1, o resultado será? Olha só, essa é muito boa, tá? Ó. A1 até D1, certo? A1 até D1, só são essas células aqui, não envolve essa aqui, tá? Portanto, o maior valor encontrado de B1 até D1 é 10, 5, 30 ou 1 é 30. Letra B, certo? Resultado, letra B, foi
Tranquilo, perfeito, ok? Vamos lá. Rápida, fácil. Questão de número 30. Questão da Fundação Carlos Chagas. Essa questão, por sinal, ela é um tanto fora do padrão da Carlos Chagas, que ela trouxe um nível de trabalho muito pesado, certo? Então, veja só, a Ana trabalha no tribunal e precisa criar uma fórmula em uma planilha do Excel a partir dos valores listados abaixo, que retorne uma letra que corresponde ao conceito utilizado internamente no tribunal. Considere que há um valor entre 0 e 100 armazenado na célula A2 de uma planilha sendo editada por ano no Excel em português. A fórmula correta que verifica o valor em A2 e retorna a letra de acordo com a classificação acima é... Bom, vamos começar da seguinte maneira, certo? Vamos começar da seguinte maneira. Eu tenho extremos aqui. Se for maior do que 89, eu boto A. Se for menor do que 70, eu boto F. Então, a gente vai começar a fórmula com um desses extremos, certo? Então, por exemplo, se A2, que é a célula que ele manda aqui, né, foi selecionada em A2, se A2 for maior do que 89 ou se A2 for menor do que 70. Então, a fórmula começa necessariamente com isso, certo? Engraçado, todas elas começam com isso, não é? Bom, o certo seria, se A2 for maior do que 89, ponto e vírgula, A. Ou, se A2 for menor do que 70, ponto e vírgula, E. As fórmulas têm que começar assim, pelos extremos, certo? Aí veja só, olha o que acontece aqui. Aqui ele começa o se até o ponto e vírgula A, beleza, certo? Só que o problema do ponto e vírgula A está no seguinte: depois desse ponto e vírgula, depois do resultado da função verdadeira, eu não tenho que fechar parênteses. Eu tenho que ir direto para um próximo se, para fazer o próximo teste. Então, veja só, aqui está assim, ó, se A2 for maior do que 89, então A. Aí fecha um parêntese aqui, um parêntese que não existe. Logo, essa planilha, essa função está errada, certo? Aqui está dizendo, se A2 for maior do que 89, então A. Mas não é então, é ponto e vírgula. Então, isso aqui está errado, certo? Se A2 for maior do que 89, então A. Eu botei aqui, era E, né? Vocês deviam ter me corrigido, mas na verdade vocês não podem me corrigir porque eu não ouço vocês, né? Então é F, tá? A letra é F, não é E não, tá? Bom, aí o que acontece? Vê, essas duas questões estão erradas pela forma de escrita. Essa aqui já continua bem, ó. Se A2 for maior do que 89, então A, ponto e vírgula, aí começa um outro se. Essa aqui é aceitável, tá? Eu não analisei o resto, mas vamos lá. A letra D diz que se A2 for menor do que 70, então F. Aí fecha um parêntese que não existe aqui, portanto, ela está errada. Certo? Essa nossa amiga aqui, ela tem se A2 for menor do que 70, aí tem um parêntese aqui, que não existe. Portanto, vê o que a gente fez. Só de analisar a forma de escrita das questões, essa aqui nem fecha o parêntese aqui, fecha com ponto e vírgula, a gente chegou na questão. A gente chegou na resposta só de analisar a sintaxe da questão. Ele não deixou uma armadilha para você ter que analisar tudo. Você vai analisando a forma de escrita, encontra os erros e aí. Certo? Então, vê só o que está escrito aqui. Vamos analisar, vamos copiar essa daqui. Eu vou copiar essa fórmula aqui, certo? E vou analisar essa fórmula sozinha aqui. Quase que não cabe, né? Vamos limpar a tela aqui. Limpou a tela. Vamos botar um pouquinho para cá. Não vai dar, não. Eu vou ter que diminuir um pouquinho a letra para a gente poder ver tudo. Eu quero que a gente enxergue tudo. Inclusive os 3 parênteses ali. Pronto. Então, veja só o que é que nós temos aqui. Nós temos aqui o seguinte. Se A2 for maior do que 89, então vai aparecer A.
Isso aqui é o valor verdadeiro. Se não, aí vem isso aqui é o valor falso. Nossos parênteses principais fecham aqui. Agora vamos analisar em azul. Se A2 for maior do que 79, ora, se A2 for maior do que 79, a gente vê que se A2 não for menor do que 89, A2 é maior do que 89? Não. Então ele só pode ser 89 ou menos. Se ele for 89, ali dá não também. Então ele vem para esse teste. Se A2 for maior do que 79, ou seja, entre 79, sem contar o 79, acima de 79 até 89, certo? Ele está na classificação B, que é o valor verdadeiro desse teste aqui, certo? Se não, aí ó, fecha o parêntese aqui, ó, fecha o parêntese aqui. Se não, vamos analisar em verde agora. Se A2 for maior do que 69, ou seja, entre 69 e 79, tá? Então, aparece C. Se não, significa que ele é 69 ou menor. Ele é 69 ou menor, aparece F. E fecha o parêntese aqui. Pronto. Então, vamos imaginar o valor 80. 80 é maior do que 89? Não. Aí depois vem para cá. 80, primeiro aqui. 80 é maior do que 89? Não. Então vem para cá. 80 é maior do que 79? Sim. B. Vamos imaginar o valor 75. 75 é maior do que 89? Não. 75 é maior do que 79? Não. 75 é maior do que 69? É. Então, C. Ok? Vamos imaginar 99. 99 é maior do que 89? Sim. Então, A. E, finalmente, 36. 36 é maior do que 89? Não. Aí vem para cá. 36 é maior do que 79? Não. Aí vem para o valor falso. 36 é maior do que 69? Não. Aí vem para o valor falso. Portanto, aparece F. Perfeita a fórmula escrita. Foi complicada? Ela é uma função das que apareceu em prova cheia de recursos, de detalhes? Sim, ela é. Mas, lembrando, você não precisava sequer acertar. Para acertar essa questão, você sequer precisaria analisar ela toda. Você faz como eu fiz a análise lá dos erros das escritas e aí você marcaria 4 erradas e ficaria com a única certa. Ok? E aí, portanto, letra C, nossa resposta. Questão de número 31 está aqui, diz assim, na ferramenta Microsoft Excel 2007, o recurso referência absoluta é utilizado para fazer referência. Para que serve a referência absoluta? O que é referência absoluta? Quando a gente escreve uma fórmula com uma referência, por exemplo, para uma célula, se a gente puxar para baixo pela alça, a célula se atualiza na fórmula. Se a gente puxar para cima, a célula se atualiza. Se a gente puxar para a direita ou para a esquerda, a célula se atualiza também. Então, a gente pode fazer, por exemplo, escrever assim, ó, A cifrão 5. Chamamos isso aqui de referência absoluta. É uma referência que não varia de acordo com a cópia da fórmula, de acordo com o arrasto da fórmula, certo? Então, para que serve o recurso de referência absoluta? Recurso de referência absoluta ou referência fixa para fazer referência às células que não devem ser alteradas quando a fórmula for copiada. Quando eu quero que uma fórmula seja copiada, mas uma célula lá dentro não seja alterada, então eu boto o cifrão antes da referência que eu quero prender. Lembra, né? Cifrão A5 só está prendendo A. A cifrão 5 só está prendendo 5. Cifrão A, cifrão 5 está prendendo ambas as referências, ok? Portanto, questão 31, letra B de bola. Vamos para... Não era eu, era a caneta. A questão número 32 diz o seguinte. A ferramenta do Excel, a ferramenta Microsoft Excel é uma planilha eletrônica que pode ser usada para realizar diversos cálculos de forma rápida e prática por meio de funções pré-definidas. São funções matemáticas e trigonométricas disponíveis na ferramenta, exceto. Bom, a função raiz
existe para calcular a raiz quadrada de um número, certo? Raiz quadrada de um número. Você faz igual, raiz, e aí você diz qual é o número, por exemplo, 144, e aí ele vai dizer que a raiz é 12. 12. A função soma, ela traz como resultado o somatório de vários números, a gente já conhece. A função truncar é uma função que a gente foi apresentada a ela, que ela serve para cortar casas decimais, truncar um número, certo? Então, por exemplo, se você manda truncar o número 13,908, o resultado disso aqui é 13, certo? Você realmente cortou o valor das casas decimais de um número. A função substituir, ela existe no Excel, mas não para matemática, ela serve para substituir letras. Ela faz a substituição de caracteres num texto. Ela é uma função de texto, não é uma função nem matemática, nem trigonométrica. Ela não está classificada dentro de funções matemáticas e trigonométricas. As outras três estão dentro de funções